Boa tarde, Goiânia. Boa tarde, UFG. Bem-vindos ao Tunza, uma roda de debate que irá tratar um dos temas mais discutidos na atualidade: cota para negros nas universidades. Nós estamos aqui com nossos convidados e, primeiramente, eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse de onde veio e a sua posição em relação a esse assunto. Bom, meu nome é Heitor Dias, eu sou do UniCeUB, sou coordenador geral do CA de Comunicação, UniCeUB lá em Brasília. Eu tenho algumas partes que eu acredito que seriam positivas e outras negativas no sistema de cotas para negros na universidade. Bem, meu nome é Eduardo Lobo, sou da Universidade Federal do Tocantins, Palmas, e apesar de ter questões positivas e negativas nas cotas, eu creio que deve sobrepor as questões positivas e sou a favor. Meu nome é Rodrigo, sou estudante de Comunicação Social, habilitação em radialismo pelo UFMT em Mato Grosso, Cuiabá, e sobre vagas, bem, sobre cotas para negros, assim, eu não... No caso, eu sou contra, né? Mas isso aí depois a gente vai discutir. Bom, eu sou a Daniela Evaristo, eu sou da Faculdade Jorge Amado, em Salvador. Eu curso 4 semestres de jornalismo e eu sou totalmente contra as cotas. Bom, então para a gente começar essa discussão, nós vamos colocar em pauta o fato de muitas pessoas alegarem que é contra pelo fato da exclusão social do negro na universidade. Como vocês veem essa exclusão social? Se vocês consideram que isso é uma verdade, a pessoa, por ser negra, vai ser excluída dentro da universidade devido a várias questões, não só sociais, mas como de uma fraca base no segundo grau? E eu quero saber de vocês, qual que é essa, digamos, é verdade isso mesmo? Vai ter essa exclusão social? Olha, eu posso já começar dizendo o seguinte: sobre a política sobre vagas, não é somente sobre, pelo menos pelo UFMT que estava acontecendo, o pessoal estava se mobilizando uns contra e a favor, mas a maioria estava contra. Por quê? Porque na verdade não era somente sobre vagas para negros, era também para brancos, pobres, né? E índios também, né? Só que é o seguinte, na minha opinião, eu acho que fazer isso é como se fosse tapar o sol com a peneira, né? Porque na verdade a questão não era só, em termos assim, a exclusão social, era financeira. Você está entendendo? É isso que estava acontecendo. E você fazendo isso, você está querendo separar tipo 30% das vagas, né? Para brancos, pobres, negros e índios, você está querendo mostrar o seguinte, que o sistema do ensino médio é falho, porque se o cara não está conseguindo entrar para o ensino superior, é porque o ensino médio fundamental também está mal das pernas, como todo mundo já sabe disso. Eu acho que o mal tem que ser consertado através por baixo, não já a parte de cima, porque aí os profissionais que forem entrar futuramente não vai ser totalmente perfeito, vamos falar assim, você está entendendo? É por isso que eu sou contra nesse ponto. Agora, em relação a serem excluídos socialmente, eu acho que isso não acontece só dentro da UFMT, dentro de uma universidade. Isso acontece em qualquer lugar que você vai. Numa boate, num barzinho, na rua, em qualquer lugar acontece esse tipo de exclusão. Eu acho que tem que haver uma conscientização, não em cima disso, de sobrevalor ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que tem que haver uma conscientização de as pessoas entenderem que não existe raças. Raça é uma só, ser humano é um só, independente da cor dele ou de posição financeira. Sim, como o Rodrigo da UFMT disse, a raça é uma só, é a raça humana. Por muito tempo a gente estudou em geografia na escola, tanto no primeiro quanto no segundo grau, a questão de divisão de raças, porém é uma coisa que não existe. A raça é uma só, a raça humana. E eu sou a favor das cotas e tenho alguns posicionamentos em algumas questões. Geralmente se diz que vai criar mais discriminação, o que eu não acredito, isso é a questão das cotas são políticas afirmativas. As políticas afirmativas não são simplesmente cotas. É um conjunto de várias questões, de várias ações que uma Secretaria Nacional está articulando. Não é uma coisa que simplesmente foi criada aqui. É uma coisa que veio de uma conferência, que foi a Conferência de Joanesburgo, Durban, na África. E várias pessoas, vários países discutiram isso e, pela questão de ter sido votado, os países assinaram um acordo de estar trabalhando essas políticas afirmativas.
E você dizer assim, o estudante negro vai entrar na universidade, ele vai ser mais discriminado porque ele entrou por cotas, porque ele é mais burro. As políticas afirmativas, o sentido delas é tirar isso, desmistificar essa questão. Ele é burro. Não é porque simplesmente ele é burro. O governo hoje brasileiro, ele coloca cotas e vestibulares não simplesmente para jovens negros, mas também para os outros jovens, e afirma que a sua educação, que a educação, o MEC próprio, e os governos estaduais afirmam que a educação é fraca. Porém, eles afirmam de um modo criando pré-vestibulares, essas coisas, essas questões. Mas entrar numa universidade via cota, por uma política afirmativa, não deve simplesmente gerar essa questão de você é burro, gerar discriminação. O sentido é empoderar a negritude, dar uma oportunidade maior para o negro, que tem uma questão muito grande aí de uma dívida histórica, que não é simplesmente uma dívida histórica, mas existem outras questões também. Bom, vou reafirmar minha posição, né, em relação a cotas. Eu considero tanto fatores positivos quanto negativos. Eu vou comentar aqui a fala do Eduardo, do Rodrigo, né? Bom, em relação a cotas, eu acho que realmente a revolução ou uma reforma educacional no nosso país deveria ser feita da base, realmente deveria ser uma ação conjunta, tanto na base, no ensino fundamental, quanto no ensino médio e no ensino superior. Mas eu acredito que essa não seria nenhuma reforma, que uma reforma eu acho que não resolveria o problema, teria que ser realmente uma revolução estudantil, uma revolução da educação. Só que essa revolução seria quase que uma maneira muito complicada que ela se desse de uma maneira positiva, a tal ponto que nós conseguíssemos resolver esse problema dos negros na universidade em médio período de tempo. Sabe? Então acho que nesse sentido as cotas vêm com uma medida emergencial. Eu espero que elas não sejam permanentes, espero que sejam provisórias, seja como o Eduardo colocou, de uma maneira que se cresça a sociedade negra na universidade, que eu acho que isso a longo prazo, para mim também é uma medida a longo prazo, que vai aumentar a sociedade intelectual, o que eu acho isso completamente favorável, porque se nós não temos uma maneira de aumentar os negros na universidade, se eles não têm uma maneira se existe esse fato que há essa dificuldade para entrar na universidade, então de que maneira nós vamos colocá-los na universidade? Beleza, aí entra o sistema de cotas. Entrando no sistema de cotas, nós teríamos esse sistema que é aproximadamente 20%, e com isso cresceria, ou seja, seria uma nova formação, que acho que todo mundo aqui tem a noção de que o aluno no ensino médio é diferente do aluno no ensino superior. Ou seja, a motivação é diferente. Aquele aluno que foi razoável no ensino médio pode ser super inteligente, super bom no ensino superior. Ou seja, a gente tem que ter essa concepção, que aí a motivação difere. Então eu acho que com essa característica, a sociedade intelectual negra, aí no longo prazo mesmo, dentro de 15 a 20 anos, talvez até na segunda geração dessa sociedade intelectual, venha sempre a crescer. E isso é um fator super positivo para a universidade. Ou seja, à medida que a população negra vai crescendo na universidade, vai influenciando outras sociedades negras, ou seja, porque talvez se fulano fala, não entrei, não tenho como entrar na universidade porque meu pai era muito humilde, muito pobre, não tinha muita informação. Aí a partir dessa nova sociedade intelectual negra, que vai ser formada com essas cotas, acho que a capacidade maior de negros entrar a partir dessa sociedade vai ser muito maior do que a atual. Então acho que nesse ponto o sistema de cotas é positivo. Agora eu considero negativo porque a curto prazo, aí já discordando do que o Leonardo falou, eu acredito que vai rolar sim muita discriminação. O negro vai entrar como aquele que não conseguiu entrar pelo sistema normal de vestibular. Isso até para o próprio negro, sei lá, ele vai se sentir meio que incomodado. Ele fala, eu não consegui passar no sistema normal de cotas, no sistema normal de vestibular, tive que passar pelo sistema de cotas. Sei lá, estou me sentindo inferior aos outros. Ao mesmo tempo, você não considera que também
É muito injusto na concepção do negro saber que ele não está preparado para encarar a forma normal de vestibular. Não é muito injusto também você se inscrever sabendo que você não tem condições de competir de igual para igual com quem teve essa oportunidade? Pois é, por isso que eu acredito que o sistema de cotas seja provisório, não seja permanente. Ou seja, aí, já novamente falando, aí eu teria que olhar essa reforma realmente desde a base. Por isso que um problema do sistema de cotas é que ele está sendo colocado como uma solução para o problema negro, enquanto que eu vejo ele como uma das ações. Ou seja, tem que ser uma ação muito maior, tem que ser várias ações que venham fazer com que o negro entre na universidade, né? Ou seja, desde lá de base até esse sistema de cotas que vem emergencial, que vem para resolver um problema agora, mas que eu acredito que seus resultados venham daqui a 15, 20 anos. E mais rápido até do que uma reforma estudantil começando lá de base, que eu acredito que aí já é em torno de 20 anos que vai gerar um resultado, sabe? Então, agora um lado negativo que eu queria colocar no sistema de cotas é que nós temos a grande realidade que os alunos de escolas particulares são os que mais entram na universidade pública, né? Nós temos essa concepção. E quem tem mais chance de entrar numa universidade, no colégio particular é quem detém maior poder aquisitivo, né? As escolas particulares são caras realmente no Brasil. Daí, através desse sistema de cotas para negros, eu acredito que a sociedade que vai entrar, que vai fazer usufruto desses 20%, é a sociedade intelectual negra que detém poder, que tem um poder aquisitivo alto, relativamente alto, para estudar em bons colégios. Ou seja, isso não vai resolver o problema, porque eu acredito que esses negros que têm qualidade, que têm poder aquisitivo para entrar em colégio particular, tem qualidade suficiente para passar no vestibular normal. Ou seja, então vai ser um duplo preconceito. Aí eu acho que o sistema de cotas não é eficiente, porque não é para esse público que se deve atingir, não é esse público da sociedade intelectual negra que se deve atingir. Então você é imparcial? Não é imparcial vai ficar muito em cima do muro. Eu acho que o sistema de cotas vem a calhar nesse momento, é interessante, assim, uma medida emergencial, assim, uma medida para enquanto se faz a reforma de base e se faz a reforma de nível superior, ou seja, essa foi uma medida que foi colocada como para nível superior. Acredito que é uma medida viável, mas não é a medida mais interessante, não é a solução mais eficiente. É isso que eu acredito. A solução não é a melhor solução, mas é uma solução que pode trazer bons benefícios, sabe? Se for tratada de uma maneira adequada, se for sempre as medidas que forem feitas para diminuir o preconceito fossem bem aplicadas no contexto todo da universidade. Então eu acho que, sim, eu considero assim, pontos positivos e pontos negativos no sistema de cotas. Mas, como o Rodrigo falou, né? Isso. O Rodrigo falou, acho que realmente deveria que vir desde o começo, acho que isso é mais do que claro, né? Mas é assim. Deixa eu só dar colocar. Olha, eu sou totalmente contra a cota pelo simples fato de que eu nasci, cresci e moro hoje em Salvador, uma cidade que tem 80% da população negra e 67% pobre. Ou seja, muitas pessoas lutam, estudam para tentar passar em vestibular na federal de lá, que é super concorrido, e não conseguem pelo simples fato de que até na hora de a gente fazer a inscrição do vestibular você tem que botar lá a sua cor, você tem que botar lá o seu poder aquisitivo. Tá, até aí tudo bem, mas assim, pelo simples fato de que a educação está muito defasada no Brasil, isso não interfere de que eu seja negra, você seja um branco, você passe e eu fique. Depende também da capacidade da pessoa.
saca? Então as pessoas têm que cortar esse negócio de cota para negro, porque realmente lá não existe. Eu estou tirando como base em Salvador. Lá não existe. 70% dos universitários da Federal são ricos, de classe média alta para cima, e o restante negra e pobre. Sabe? Eu estudo numa faculdade particular onde o quê? Creio que mais de 50% tem um poder aquisitivo muito baixo, rala mesmo para poder bancar, porque não conseguiu passar na Federal, devido ao ensino que teve no colégio. Então, para mim, cota, eu sou totalmente contra mesmo. Eu tive capacidade de passar no vestibular, sabe? Eu estudei em um dos melhores colégios lá de Salvador, e hoje eu me considero assim, eu julgo meu pai por ter me feito isso. Eu queria estudar em colégio público para eu poder sentir na pele as duas realidades. Sabe, eu estudei minha vida toda em colégio particular e hoje eu estudo em uma faculdade particular e não sei provar, ainda não provei o outro lado da moeda, enquanto meu pai já provou os dois. Sabe, meu pai veio de uma família pobre, sabe, passou fome e tudo mais, conseguiu passar no vestibular, ele foi o terceiro colocado na lista do vestibular de Direito e hoje ele tem 2 formações e não precisou de cota. Há um tempo atrás, o ensino fundamental público ele não era tão defasado como é hoje. Exatamente. Ainda também tem essa, mas meu pai se formou, tem uns 15 anos. Então essa deficiência da educação deve ter uns 20 anos para cá. Então a gente não pode culpar desde os 10 anos para cá, porque é inviável isso. Tá? Quanto à minha posição na questão que o Heitor falou, que vai gerar discriminação, o que eu quis colocar foi que políticas públicas, as cotas são políticas públicas afirmativas, ou seja, o governo utiliza-se de políticas públicas para reaver algumas coisas, para, como eu posso dizer, não simplesmente reafirmar, mas controlar o que se diz como, que se trata de política pública na questão até mesmo sociológica, é a questão de, como se diz, a questão de você sanar algumas deficiências que existem na sociedade. A intenção das cotas é dar a oportunidade dos negros, empoderar os negros de conhecimento, que é o maior poder que existe hoje, é o conhecimento. Quem detém o conhecimento detém o poder tanto político quanto mundial. E a questão é você colocar o negro na universidade, fazer com que ele se forme, incluir a negritude ali, mas ao mesmo tempo que você incluir, você tirar essa questão, que até é idiota mesmo essa questão das pessoas achar que vai criar mais discriminação. Não é que a gente vai criar discriminação, a questão é essa, temos que tirar isso da cabeça das pessoas. O brasileiro tem essa questão muito arraigada, essa questão ainda que vem até mesmo da época da escravatura mesmo, que isso vai gerar discriminação. A discriminação está todos os dias em frases, em palavras, em gestos. A discriminação contra os negros, são inúmeros os modos de discriminar os negros, não simplesmente porque ele vai entrar numa cota. Se eu entrar numa universidade, se eu entrasse numa universidade pelas cotas, eu me sentiria uma pessoa agraciada e muito feliz e não sentiria diminuído pelos outros, principalmente porque na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, as pesquisas que foram feitas pelo IPEA em conjunto com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, demonstram que todos os estudantes que entraram pelas cotas têm seu desempenho individual igual ou maior. E a maioria dos estudantes que entraram pelas cotas tem o seu desempenho individual maior que os outros estudantes. Ou seja, eles passaram por um vestibular que todo mundo já sabe que o vestibular não é o melhor para se avaliar um estudante após o 2º grau para entrar na universidade. A questão, o negro ele tem capacidade? Sim, ele tem capacidade. É claro que eu, por exemplo, entrei na Universidade Federal e as pessoas querem me utilizar como o bode expiatório. Se você entrou, por que os outros não podem entrar? Só que não é todo mundo que tem essa chance de conseguir entrar. Eu estudei muito em escola pública, estudei também em escola particular no 2º grau, porém, estudei até como aluno bolsista. Mas as pessoas querem utilizar assim de vias de regra menores, coisas que não tem como você tomar por completo, como uma coisa macro. Não são todos os negros que têm esse peito de ir lá e entrar numa universidade, passar no vestibular. A maioria está nas favelas. Ou seja, questionam também, mas imigrantes também trabalharam, vieram, foram praticamente escravos. Os imigrantes receberam terras,
muito boas para cultivar, e você não encontra imigrantes italianos, descendentes de alemães, desses europeus, em favelas. Quem você encontra nas favelas? Os negros. Aí vem outra questão. A gente tem que colocar, eu sou a favor para a escola pública. As pessoas sempre tentam tirar o foco da atenção de políticas afirmativas para outras questões que estão paralelas, que não tem nada a ver. Por exemplo, vamos colocar, então, para estudantes de escola pública, se todo mundo tem um déficit da educação, que é péssima, que vem decaindo muito tempo, é defasada. Porém, apesar de ser defasada a educação, os negros ainda estão mais defasados ainda. A educação para os negros e para os brancos nas escolas públicas ainda é muito diferente. Os negros ainda estão antes dos brancos de escolas públicas. Estão mais abaixo na questão, não simplesmente de aprendizado. Tem estudantes de escolas públicas brancos que são pobres também? Tem, mas se você colocar para escolas públicas, vão ser agraciados mais brancos do que negros. E aí a questão das políticas afirmativas vão estar defasadas mais ainda. É isso que eu acredito. Eduardo, eu espero mesmo assim que quando os agraciados com o sistema de cotas entrem na universidade, espero mesmo que eles tenham essa questão, que é quase uma questão pessoal, uma questão de honra assim mesmo, de se afirmar, de mostrar o seu valor, que o negro tem realmente, todo mundo sabe disso, eu espero que saibam, e que ele vai querer se mostrar melhor do que dos que já estão lá dentro, que entrar pelo sistema normal. Eu espero que isso aconteça mesmo. Isso é um resultado um dado que a gente ainda vai ter que esperar um pouco para avaliar, mas eu acredito e espero mesmo que isso aconteça. Ou seja, quando eu entrar na universidade, entrei num sistema diferente, então vou querer me mostrar, me valer mais ainda da minha força cultural, para mostrar que eu tenho valor. E isso, futuramente, ou seja, já vai atenuar bastante o preconceito. Porque o que atenua o preconceito? O cara pode ser negro, pode ser índio, pode ser tudo, mas quando uma pessoa, pelo menos espera numa universidade, onde outras pessoas trabalham com ideologias, espera que aquela pessoa, quando você vê que a pessoa tem qualidade, seu preconceito já diminui. A pessoa tem competência para chegar lá, sabe? Mas, entretanto, um problema seríssimo, inclusive, não sei se vocês lembram, nos últimos dados do censo, nós tivemos as mais variadas cores para negros, né? Tivemos brancos com bolinhas amarelas e tal, pardos, rosas, azuis, marrons, cinzas. Então fica muito difícil, porque esse tema de cotas entrou sem ter uma discussão maciça no que é o negro no Brasil, qual a cor do negro no Brasil. Já dizia Roberto da Mata que o Brasil é um país de mestiço, né? Você tem assim brancos e negros e mulatos e mais variadas cores, e é um dos países assim que felizmente tem essa variedade. Então fica muito difícil definir. E com esse sistema de cotas, eu lembro bem no jornal local lá em Brasília, que a Universidade de Brasília também está colocando esse sistema, esse último vestibular, que foi engraçado que, aí dando uma reportagem, uma menina loira, branquinha assim, sabe? Eu sou negra. Pô, e aí? Como assim? Tal. As pessoas podem se perguntar, não, porque os Estados Unidos defendem meus descendentes são negros, então eu tenho descendência, então eu também posso dizer que sou negro. Ficou muito difícil, ficou muito complicado. Posso só fazer uma colocação, isso vale para os quatro. Nós, sim, porque somos das universidades, né? Nós já estamos na faculdade, passamos pelo processo normal. Vocês se sentiriam incomodados em estudar com alguém sabendo que ele veio de cota para negros? Aí é que tá, porque a questão é essa. Eu penso da seguinte forma, eu não tenho uma colocação também certa sobre o assunto, mas eu penso da seguinte forma. Eu passei pelo sistema normal. Se eu estudo com alguém que passou pela cota, eu não vou deixar de ajudar ele ou então discriminar ele por ele ter passado em cota. Talvez a discriminação ela venha da parte de fora, de quem ficou para trás por causa das cotas e da sociedade, ou da sociedade em geral, que não entende isso. Porque, para mim, seria indiferente estudar com uma pessoa, com um negro que passou pelo sistema normal ou para um negro que passou pelo sistema de cotas. Não sei para vocês como vocês tratariam essa questão. No meu ponto de vista, sob o meu ponto de vista, eu acho que o problema não seria o fato da discriminação, como o Eduardo comentou.
Eu acho que dentro da universidade não haveria problema algum de estudar com um negro que passasse pelas cotas. Mas, na minha opinião, o problema maior seria o seguinte, que tem muita gente que para entrar numa universidade federal, por mais do branco pobre ao rico, do negro rico, né, ao negro pobre, entende? Você para ter que passar lá, você tem que estudar. Como eu estudei pra caramba para ter que entrar para uma universidade, como vocês também acredito que estudaram pra caramba para ter que entrar numa universidade. Agora, você separando algumas vagas para os negros, você vai estar discriminando aqueles que estudaram para ter que conseguir entrar numa universidade também. Entende? Quer dizer, a concorrência vai aumentar. Se você for tirar as poucas vagas que existem dentro de uma universidade federal. Na verdade, o que qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. O que a Daniela estava falando, eu concordo plenamente com ela. Eu acho que todo mundo é capaz de poder estudar pra caramba e entrar numa universidade do branco pobre ao negro pobre, ao negro rico ao branco rico. O Eduardo está falando sobre a questão de que a maioria das pessoas que moram em favelas são negras. Aí o problema já seria outro, seria financeiro. Realmente, a maioria dos pobres que existem no Brasil são negros, realmente. Mas eu acho assim que se você não tiver força de vontade, todos nós sabemos que cada um tem capacidade. Se você tiver força de vontade, tem biblioteca para tudo quanto é lado, né, nesse país. Poucas, mas tem. Se você tiver perseverança, acho que consegue. Eu tive, vocês também tiveram, acho que todo mundo possa ter. E o fato de você brilhantar os negros dentro da sociedade, eu acho que existem várias formas de você demonstrar quanto que o negro é importante para a sociedade. Não é só você separando vagas para a universidade. Eu acho que é valorizando a cultura, valorizando a descendência que nós vemos. Eu acho que cada um daqui possa ter sangue negro, como também eu tenho sangue índio também nas minhas veias, sabe? E todo mundo tem descendência negra, assim, com certeza. Não existe isso. O Brasil é mestiço. Entende? Eu acho que todo mundo é capaz de conseguir numa universidade. Se separar, eu acho que ele vai estar discriminando aquele que estudou para ter que entrar na faculdade. Depois lá dentro, aí o problema é outro. Eu acho que esse problema não existe, da discriminação lá dentro. Bom, Rodrigo, eu acho que ficou claro para mim assim na sua fala, não sei, posso estar enganado, mas que quem passa no vestibular é quem estudou. Isso não é uma realidade universal. Eu acho que quem passa no vestibular, sei lá, já teve casos que alunos chutam na prova e passam e nem por isso mas nós temos esse problema. Não é o problema do Rodrigo, isso é o problema acho que da maioria dos estudantes, que nós fazemos essa avaliação da instituição pública pelo vestibular. Ou seja, quando você está lá dentro, você já passou, você acha que o vestibular deveria ser o mais difícil do mundo. Porque quanto mais difícil o vestibular, mais difícil ingressar na universidade. Eu não acho que o vestibular, eu concordo com você quando você diz que o vestibular não é o método correto do mundo, isso é verdade. Eu concordo com você. Mas o que está querendo dizer é o seguinte, que eu acho que, não queria te interrompendo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que para você entrar numa faculdade, você tem que estudar ciência, você tem que ter uma certa noção do que você está fazendo ali. Você está entendendo? Eu acho que, para falar a verdade, eu acho que todo mundo deveria estar fazendo uma faculdade sem precisar entrar no vestibular. Mas para isso também nosso sistema de ensino tem que ser tem que ter qualidade para poder fazer isso. Tá, então voltando. Então eu estaria dizendo que o negro não teria estudado tanto para passar, porque já que ele está entrando no sistema de cotas, é porque ele não estudou o suficiente para passar no vestibular. É isso que eu estou entendendo. Tá? Que ele não teve a mesma capacidade, não teve o mesmo nível de aprendizado, nível de inteligência, vamos colocar assim. O questionamento não é inteligência. Não. Deixa bem claro que ninguém que é branco não sabe. As questões de condições mesmo. Pois é, esse sistema de cotas é uma ampliação das condições negras, eu vejo nesse sentido. Mas, então, voltando ao vestibular, acho que muitos alunos aqui pensam, avaliam a instituição, não pelos dados do instinto Provan ou do novo método de avaliação, mas pela própria dificuldade do vestibular. Acho que muito quem está fora, quem ainda não passou numa universidade pública, se revolta com aqueles que fica com inveja daqueles que já passaram e acham difícil o vestibular, mas aqueles que já estão dentro
queria que o vestibular ficasse ainda mais difícil para aumentar, legitimar a dificuldade que ele passou. Ele é uma coisa pessoal, assim, uma vitória pessoal. Não, passei no vestibular super difícil. Tá? Acho que os alunos, tem muita discussão que deveria se acabar com o vestibular, mas os alunos acho que veem esse vestibular como uma coisa positiva. Mas voltando aqui ao assunto, né, que pelo que entendi, posso também estar errado, pela sua fala assim, que os alunos, claro, tivemos casos que alunos com menos uma nota de corte menor do que quem estava fazendo o sistema normal, né, de vestibular, entrou e aquele que obteve uma nota maior não passou. Claro, isso vai acontecer, tem que se verificar. Não, acho que não é por isso que o sistema deve acabar. O sistema está aí, mas tem erros, então esses erros devem ser solucionados da melhor maneira possível. É por isso que vai destruir o projeto todo. Então, é buscar soluções, sabe? Isso é uma coisa agora que ainda vai se avaliar os resultados. A partir dos resultados se vai rever todo o processo. Então, acho que não basta, a gente não pode afirmar que vai deixar o pessoal com mais possibilidade de entrar de fora, porque essa é uma ação para os negros. Os negros futuramente vão ter até melhor condição, até melhor ensino e instrução do que aquele que tentou passar, que tinha, por exemplo, obteve uma nota muito superior a dele. Inclusive, esse negro pode até ser uma pessoa mais importante dentro de uma sociedade intelectual do que esse que obteve uma nota maior. Sabe-se lá como que ele obteve essa nota maior. Só que está terminando já, deixa eu só fazer uma consideração. Certo, como o Rodrigo falou nessa questão de que todos têm essa possibilidade de entrar, de estudar, certo, claramente que todos têm, porém a questão do vestibular em si, como eu já coloquei e considerei também, não é que simplesmente você ter a condição ou que todos podem. Eu pude, mas muitas pessoas não puderam. A questão é políticas públicas afirmativas. Existe esse problema. Nós temos que solucionar. Se a gente não solucionar, existe a pesquisa que entre os estudantes de 10 a 14 anos, a maioria de negros está defasada, existe defasagem entre negros e brancos. E para se considerar isso, para conseguir que se alcance esse nível, para que se nivele esses níveis de educação, que existem 2 níveis, tem que se esperar 20 anos se não ocorrer as políticas afirmativas. E isso em nível de 10 a 14 anos. E a gente vai pensar na universidade, quantos anos seriam? Em 50 anos, 60 anos? A questão é, não vai ser para sempre, as cotas não devem ser para sempre, seguramente não vão ser para sempre. Até que se consiga diminuir essas disparidades. Nós temos que diminuir as disparidades, ter mais negros na universidade, mais negros com diplomas formados e estarem no mercado. Tem que empoderar, a questão é empoderar. Então, ou seja, temos que dar essa oportunidade para que cheguem também na universidade. É claro que vai ocorrer discriminação? Sim, a questão, nós temos que mudar essa mentalidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal lá o governo dos Estados Unidos sabe onde estão os pobres, sabe a cor do povo, sabe, se você vai numa delegacia, eles têm a ficha total das pessoas. No Brasil, um país em desenvolvimento, nós temos problemas que o governo não sabe onde está o povo. Você tem uma favela lá, não tem você não entra na ficha lá o nome da pessoa, você não sabe o nome de todo mundo. Os Estados Unidos têm isso bem fichado. O que eu creio que ocorre com a UNB é que tem muitos problemas, é claro, pela seleção de quem é negro e quem não é. Só que já está acabando, eu queria uma consideração final de todo mundo, porque você tocou num assunto muito bom que foi a UNB. Não sei se vocês viram, mas a revista Veja fez uma reportagem sobre a UNB. Eu queria saber de vocês assim, vocês acham correto um júri avaliador para avaliar se a pessoa é negra ou se ela não é? Vocês acham correto ter esse júri para avaliar? A pessoa ter que se submeter a ir num local, tirar uma foto e ser avaliado por um júri? Já corre assim, já... Sim, eu creio que sim, como eu estava considerando, a UNB, o que nós temos que fazer, como ele falou, tem negros, playboyzinhos, que estudaram em escolas particulares, que podem entrar pelo sistema de cotas. Eu creio que um negro playboy que estudou em escola particular, ele não vai querer entrar pelas cotas.
Ele por si só já vai querer entrar no sistema universal. Porém, o que a UNB está tentando fazer nisso aí é catalogar também o que muitas pessoas não discutem, é que a UNB está querendo ver também o nível social. Tem um questionário, você não vai simplesmente chegar lá, eu sou rico, mas sou negro, eu vou fazer. Não, é claro assim, a questão de ter mais ou menos melanina, de ter lábios grossos, ou nariz achatado, ou traços muito negros, eu creio que isso, claro que deve ser avaliado, pode não ser tão justo, mas nós temos que avaliar para ter essa seleção maior e não ocorrer o que ocorreu já na UERJ, que entrou pessoas que eram brancas, porque tinham cabelo crespo, e dizendo que era negro. A questão é essa, é ver o questionário social também que ninguém discute. Olha, sinceramente eu acho estranho eu ter que, por exemplo, eu ter que me dispor de sair da minha casa para ter que tirar uma foto e alguém me dizer, Rodrigo, você é negro. Sabe, eu acho que não sei como muita gente acharia estranho. Agora, eu também não posso dizer se o negro playboy que fosse fazer vestibular, se ele realmente iria querer pegar. É um ponto bem, quer dizer, eu não posso ler a mente humana, chegar, olha cara, eu sou negro rico, mas eu vou fazer pelas cotas. Será que ele iria realmente fazer pelas cotas ou iria querer fazer pelo sistema normal? Se ele fazer por cotas, seria mais injusto ainda. Seria mais injusto ainda, porque aí e os brancos pobres que não entram? Como que ficaria? Já é um outro questionamento, mas é isso aí essa é a minha posição final. Eu acho que tem que ser muito bem detalhado esse tipo de assunto assim, sobre cotas, você separar um grupo de pessoas para entrar numa universidade ou em qualquer outro lugar que seja benéfico para qualquer pessoa. Eu acho que é muito, muito sério esse tipo de coisa. Você tem que ter um posicionamento muito sério. E eu, nesse momento, sou contra. Daniela, você ficou quieto também. É timidez apenas. Olha, eu sou totalmente contra. Isso para mim é um preconceito. Sabe, eu não me disponibilizaria a sair da minha casa para tirar uma foto, para levar para uma pessoa que julgar, você é branca, você não vai. Ou você é negro, você vai. Então, isso para mim é totalmente antiético. Sabe, estão brincando com a educação, estão brincando com as pessoas, estão brincando com os alunos, estão brincando com todo mundo. E se existisse isso lá na Bahia, com certeza o movimento estudantil estaria para poder acabar logo com essa brincadeira. Então aqui que está faltando realmente, que eu não vi até agora, é movimento estudantil, a força dos estudantes, nada disso. Eu faço parte do movimento estudantil e tudo mais lá. E aqui está fazendo isso porque os estudantes estão dando espaço. Eu acho isso. Eu também... Eu acho que como quase todo mundo aqui, eu também sou totalmente contra esse sistema aí de falar quem é negro e quem não é, através de uma banca. Que eu acredito que isso nada mais é do que a mesma estrutura da raça ariana. De falar quem é negro, quem é branco. Eu acho que pela história já se sabe o resultado, né? Bom, então só pra gente concluir aqui, devido à falta de tempo até, esse vai ser um assunto que a gente precisaria de 4 horas aqui para estar discutindo e não chegaria a um acordo de maneira alguma. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês, os 4 foram muito bem, todos defendendo uma posição muito coerente. E concluindo dizendo que eu, por exemplo, se eu pudesse falar alguma coisa, eu seria a favor das cotas negras. Mas isso é uma discussão também que ficaria para outra oportunidade. Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu ao nosso programa e falar que o Tunza, se Deus quiser, também vai ter outra edição. E ainda mais também para acompanhar nossa programação, que hoje vai ter 3h30 o Chat Café e às 4h30 o 5.G. Tá certo? Então, muito obrigado, galera da FG. Valeu!